Sobre o edital, é claro que é muito melhor a gente sempre ouvir pessoas que entendem muito sobre esse tema. Então, a minha opinião aqui vai ser uma opinião muito embasada na minha percepção aqui, incompetente desse assunto, obviamente. Mas hoje, quando eu vi que estava tendo um programa na UOL, e um dos assuntos do programa era essa apuração aí, né, essa explicação, essa leitura do edital pelo Rodrigo Matos, que é um jornalista que costuma se alimentar muito bem com informações que circundam o futebol ali. Ele é um cara que estuda a parte de finanças, enfim, é um cara que tem alguma profundidade em temas que, para a maioria dos torcedores, são meio entediantes ali, mas que para a gente hoje, nesse momento, é importante a gente saber um pouco sobre isso, especialmente a gente que, vez ou outra, precisa dar uma opinião aqui, e a nossa opinião tem que ter um pouquinho mais de, sei lá, de informação ali, porque eu sempre falo isso nas lives, né? A gente, pelo menos eu, enquanto audiência aqui, eu sempre me informava a respeito de Flamengo, ouvindo a opinião da galera aqui do Zona. Então também acabo tendo um pouco desse cuidado, eu não queria chegar aqui tão cego para falar disso daqui. E aí o Rodrigo Matos falou ali muito rapidamente, eles não se estenderam muito nesse assunto, mas ele falou que esse edital, ele é um edital que as exigências do edital são muito padronizadas ali. É meio que um modelo, como se fosse uma template ali, um modelo de leilão que sempre conta com alguns critérios meio que obrigatórios ali. E quando a gente começa a olhar esses critérios, está falando de plano de mobilidade, está falando de um plano de alcance social que vai beneficiar ali a população ao redor. Eu acho que esses critérios eles têm uma importância gigante para fazer com que a lei seja aplicada corretamente. Porque quando você desapropria um terreno ali, e é uma apropriação de asta pública onde você vai leiloar o terreno para alguém pagar esse terreno e indenizar o proprietário, que é o caso desse terreno aí que o Flamengo vai participar do leilão, você precisa ter justificativas ali que estejam alinhadas com o que está previsto em lei. E o que está previsto em lei é você ter um benefício público ali, uma ferramenta, um equipamento ali que vai agregar valor ali para a população, para a prefeitura, enfim, para tudo ali. Então, naturalmente, essas exigências de ter uma instalação, um modelo mais sustentável, isso obviamente tem um viés público, porque você está caminhando em linha ali com um governo mais verde, digamos assim, você se preocupar com a parte viária para poder não impactar o entorno ali, tanto durante a fase de construção como depois, quando você já estiver operacionalizando o estádio. Então isso é importante. Enfim, tudo isso, cara, faz parte de um leilão que tem como o principal incentivador ali, o principal interveniente, o poder público. Você precisa respeitar métricas que, em teoria, um Estado precisa praticar. E aí você precisa ter essa preocupação toda social para fazer com que um projeto seja aprovado pela própria prefeitura, uma vez que ela participa dessa desapropriação e precisa que aquilo respeite a essência central, que é um investimento imobiliário, um empreendimento imobiliário que traduza benefícios ali para a população. Uma outra coisa ali que também é importante a gente olhar é que um dos critérios que eles exigem é um estádio de 70 mil lugares. Isso vai mitigar um pouco, no caso do Flamengo, isso é um benefício para o Flamengo, vai mitigar um pouco, de repente, uma outra empresa querer dar um lance nesse leilão, tendo em vista que para isso ser aprovado precisa ser um estádio de 70 mil. No Rio de Janeiro, você muito provavelmente vai pensar em dois clubes que conseguiriam ter uma média para 70 mil ou perto disso, que seria Flamengo e Vasco. O Vasco também tem muita torcida, então ele provavelmente conseguiria ali ter uma média, se tiver uma boa administração e, consequentemente, mais sucesso esportivo, o Vasco conseguiria, em boa parte do calendário ali, sei lá, de repente ocupar 50 mil lugares ali, uma média de 45 mil, acho que o Vasco conseguiria. O Fluminense, a gente está vendo o que está acontecendo com o Fluminense aí. O Fluminense, depois de ter ganho o principal título da sua história, no ano seguinte teve uma média de público ridícula. E aí foi piorando com a fase do Fluminense. O Botafogo eu acho que é meio desnecessário falar, porque também não consegue encher o próprio estádio, agora está vivendo um melhor momento e está conseguindo encher. Mas no ano passado, quando deu uma oscilada e começou a pipocar, a torcida também evadiu ali dos jogos.
Então, assim, o fato de ter essa exigência de um estádio, de um equipamento esportivo de 70 mil lugares, eu acho que isso, por exemplo, dificulta uma W Torre da vida de querer fazer uma arena ali para poder transformar a arena numa casa de shows. Porque se você for fazer uma arena para 70 mil lugares, para transformar aquilo numa casa de show, já fica mais inviável. É muito mais viável você fazer isso, por exemplo, numa Allianz Arena que você comporta ali 40 mil, 50 mil, quando muito. Mas o edital diz que tem que ser um estádio de futebol, né? Determina a construção. Então, mas assim, você pode fazer um estádio de futebol, sei lá, uma empresa dessa pode fazer Botar um uma estádio de grama, tampa. futebol, pode Entendi. fazer um estádio de futebol que vai até sediar jogos ali, ele vai ter como intuito principal Um ser um aluguelzinho. palco esportivo, mas a gente sabe que um estádio de futebol no Brasil ele não é utilizado só para isso, até para fazer ele ser sustentável, né, no longo prazo. Você precisa também utilizar Sim. aquele equipamento ali de maneira mais criativa para poder fazer com que ele gere renda quando você não tiver calendário. E isso acontece, durante 2 meses do ano. Durante 2 meses do ano, tu vai ter um estádio dando prejuízo? Não, você pode preencher ele com outras atrações que não sejam jogos de futebol. E aí isso pode incentivar uma empresa dessa de querer fazer um estádio ali. Agora, se tiver que fazer um de 70 mil, aí já muda um pouco de figura. Porque você precisa ter clientela o suficiente para fazer com que o equipamento desse porte tenha viabilidade econômica, e para isso você precisa de um clube de futebol com muita torcida. Que no Rio de Janeiro, nesse caso, o melhor candidato é o Flamengo, uma vez que o segundo candidato com massa de torcedores já está com o seu projeto de reforma do estádio aprovado, até com interferência também pública. Então, cara, assim, eu acho que realmente hoje se apresenta um cenário bem mais otimista do que em tempos passados, onde a gente tinha certeza absoluta e inequívoca de que era uma cortina de fumaça para algum problema que o Flamengo estava enfrentando. A gente até achou recentemente que pudesse ser isso, depois a gente começou a achar, com uma visão um pouco mais conspiracionista, que seria uma maneira de aprovar a toque de caixa uma SAF, mas hoje a gente já fala sobre venda de potencial construtivo para poder financiar o estádio sem que isso te obrigue e te direcione para uma SAF. Então, cara, assim, acompanhar esse edital, ver o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida de que a Caixa vai fazer o papel dela de recorrer, porque aquilo ali, vale lembrar também, né? Muita gente acaba achando que aquilo ali é um terreno público. A Pois Caixa é. é um banco público que faz a gestão do terreno, porque ela é um banco. Assim, poderia ser, sei lá, poderia ser o BTG Pactual ali fazendo a gestão daquilo dali, poderia ser o Banco do Brasil, poderia ser o Santander, poderia ser o Bradesco, poderia ser qualquer banco fazendo a gestão daquele terreno, mas é a Caixa. E a Caixa fazendo a gestão do terreno, ela obviamente que vai olhar para os interesses do fundo, né, para os interesses dos cotistas, e vai tentar extrair a maior cifra possível daquele terreno, porque, querendo ou não, o objetivo de um fundo de investimento é ter rentabilidade positiva para poder premiar os investidores. Então, a Caixa vai, obviamente, recorrer para tentar fazer aquela venda ser a mais cara possível. É como o Flamengo está fazendo na hora de vender o Wesley, é como a Lazio vai fazer na hora de vender o Marcos Antônio. A mesma coisa vai acontecer para esse investimento. A Caixa vai recorrer, eu acho que isso pode criar algum tipo de atraso no processo, não, eu imagino que isso vai Natural. acontecer, mas aí cabe ao Flamengo também ser estratégico ali para tentar conciliar as vontades do clube, a vontade do proprietário, que é fazer uma venda boa, sem que isso também violente muito nosso orçamento, nosso planejamento de longo prazo, e ter um projeto consistente o suficiente para poder acelerar a cadeia de aprovação.